E o assunto do momento, a notícia dessa terça-feira não poderia ser outra, mas a Polícia Civil e o GAECO realizam hoje a Operação Raio X para desmantelar uma organização criminosa especializada em desviar dinheiro público da saúde. Quem está na DEIC de Araçatuba desde logo cedo acompanhando todo o desdobramento é a repórter Jéssica Tábuas, que ao vivo tem as informações. O que se sabe sobre essa operação, Tábuas? Bom dia para você. A comunicação com a Tábuas, já tem as informações? Se tiver a Tábuas do ponto, a gente pode chamá-la. Ela me escuta? Uma terça-feira bastante movimentada em todo o país. Nós falamos aqui ao vivo de Araçatuba, acabamos de participar de uma coletiva de imprensa e eu vim então trazer as informações dessa operação deflagrada hoje pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, juntamente também aí com o GAECO, né? A gente tem as seguintes informações, Casagrande, até agora em todo o país, 237 mandados de busca foram expedidos, 64 de prisão temporária e 20 pessoas foram presas até agora. Essa operação contou aí com a participação de mais de 800 policiais, né, de todo o país, de todo o estado. E olha, muita gente está se perguntando, né, como que essa organização criminosa agia. Segundo as autoridades policiais, Casagrande, estamos falando de uma organização criminosa composta por agentes públicos, empresários, que faziam o quê? Eles contratavam uma organização, várias, né? Segundo informações, contratavam em organizações criminosas e essas organizações criminosas, contratadas por meio de licitações fraudulentas, elas contratavam prestadores de serviços. E esse dinheiro, né, que girava em torno dessas pessoas, acabava sempre voltando para a organização criminosa. Inclusive, né, criminosos que são aí apontados pelas autoridades como um grupo sofisticado, pelo modo também ali que aplicava esses golpes, né? Estamos falando de licitações fraudulentas, também aí lavagem de dinheiro, enfim, são quase 2 anos de investigação, né, para chegarem aí nesses suspeitos. Hoje de manhã, aqui em Araçatuba, pelo menos, muitos materiais foram apreendidos, a gente vê malotes chegando o tempo todo, suspeitos também que foram trazidos aqui para a delegacia, computadores, notebooks, enfim, tudo o que vai ser analisado pela equipe policial. Não somente aqui em Araçatuba, mas como eu disse, em outros estados, né, em outros municípios, né, essa operação está acontecendo. Mas tudo começou aqui, Casagrande, em Araçatuba. Essa investigação ela se deu início aqui por meio de inquéritos policiais que foram registrados aí em Penápolis e Birigui. Então, tudo começou aqui na nossa região e acabou desencadeando então para o país todo. Na coletiva não foi passado muitos detalhes, tá? As autoridades, né, estavam aqui presentes delegados aqui da região, delegados também de Bauru, promotores de justiça. Tudo ainda está em segredo de justiça, não se pode falar nomes, não se pode dar números exatos, porque é uma operação que ainda está acontecendo. Lembrando que essa é a primeira fase da Operação Raio X, né? As autoridades deixaram bem claro que haverá aí outros desdobramentos de todo esse caso. A investigação está no início, mas isso já tem movimentado um bom tanto o país todo, viu? As delegacias lotadas em muitas cidades, né? A população aí querendo saber o que está acontecendo. Realmente, essa organização criminosa, ela desviava dinheiro que seria destinado aí para a saúde. E segundo os delegados, Casagrande, o que chamou a atenção é que agora nesse período de pandemia, onde a população precisava tanto, né, da saúde, né, do serviço da saúde, consequentemente desse dinheiro que era destinado para esse setor, foi nesse período justamente que essa organização criminosa acabou ganhando destaque. Eles aproveitaram esse momento, né, delicado, né, que estamos vivendo para aumentar ainda mais o número de golpes, não somente aqui na região, mas também em todo o estado de São Paulo. Por enquanto, a movimentação aqui na delegacia está um pouco mais calma, a gente quase não vê mais viatura, uma cena bem diferente do começo da manhã, né? Mas a gente está por aqui ainda acompanhando, Casagrande, os detalhes, qualquer informação nova, eu vou trazendo para o pessoal de casa ainda hoje nesta edição, combinado?
Combinadíssimo, Jéssica Tábua. Só para o pessoal em casa conseguir entender melhor, essa organização criminosa a qual a Jéssica Tábua se refere são as organizações sociais. Como que funciona? O poder público vai lá e contrata organizações sociais que, na teoria, não têm fins lucrativos para que operem determinado serviço que deveria ser do poder público. Por exemplo, pega uma organização social para administrar um posto de saúde, ou então pega uma organização social para administrar uma unidade de pronto atendimento, enfim, são vários os formatos. A gente não consegue precisar onde eram essas operações específicas dessa operação, afinal a polícia não está dando detalhes, pelo menos por enquanto, até para não atrapalhar o montante da investigação, mas o que realmente chama a atenção é o quê? Organizações sociais que, na verdade, de social não tinham nada. Elas realmente eram organizações criminosas que agiam aí para meter a mão no dinheiro público. Eu fico pensando como são inescrupulosos, né? Esses operadores de esquemas. Se a gente for voltar na memória, aí tivemos uma OS envolvida num escândalo de corrupção que nós acompanhamos esse caso desde o começo, até antes mesmo do desdobramento, o SBT já estava em cima, que era aquele caso da OS que administrava o Serviço Social de Araçatuba. A gente observa que é um modelo que foi feito o quê? Para dar agilidade no processo, porque a prefeitura ou então o Estado, enfim, o poder público vai lá, contrata essa empresa, chega e fala, olha, você tem tantos milhões para me entregar isso. A organização social é quem vai fazer a compra de material, é quem vai fazer a contratação de funcionários, ela tem que oferecer o serviço. É uma espécie, né, se a gente for falar assim, para ficar um pouco mais claro, é como se estivesse terceirizando o serviço e passa para a mão aí de uma organização social. É algo delicadíssimo, algo muito, mas muito preocupante que, se fosse um país honesto, um país correto, com certeza daria certo, porque você dá agilidade e não fica travado na burocracia. Mas o país que a gente vive, cheio de bandidos como esses, que estão infiltrados aí dentro do poder público, dentro da iniciativa privada, dentro de organizações sociais, meu amigo, aí você não consegue realmente entender como que funciona tudo isso. Tem alguns números que eu compartilho com vocês, ainda não temos detalhados esses números, como a Jéssica trouxe, a própria polícia não deu detalhes para não atrapalhar a investigação, mas estima-se que contratos que estão sob suspeita, ou então movimentações financeiras que estão aí, que passarão por um pente fino dessas investigações, apontam 2 locais importantes da região. Um deles, ali, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. A polícia fala aí no montante de 245 milhões de reais que estão aí sob suspeitas. Irmandade da Santa Casa de Pacaembu, mais de 1 bilhão de reais que estão sob suspeitas. Então a gente tem que entender agora, vamos esperar o desdobramento aí dessa operação para conseguir entender de que forma esse dinheiro era desviado, era em sua totalidade, qual o percentual disso era passado para a mão dos bandidos. A gente coloca aqui nuvem no rosto dessas pessoas, até porque, como foi um entra e sai danado, gente, na delegacia, a gente não consegue identificar, a própria polícia não passa quem são as pessoas chegando. Então, para não evitar qualquer tipo de injustiça, ou então passar uma informação errada, a gente opta por nublar o rosto. Mas o que importa é o seguinte, é gente indo para o chilindró, é gente que vai ter que pagar pelo erro que está cometendo, viu? E é um assunto que está repercutindo nacionalmente, nosso portal de notícias já trouxe, principais portais do país, o próprio SBT Nacional trouxe no Primeiro Impacto e o governador de São Paulo repercutiu agora há pouco, ele tuitou sobre esse assunto. Já está no ponto para eu poder mostrar, Gabriela? Vamos colocar aqui o tweet dele no nosso telão? Olha só o que ele falou. A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta manhã uma operação em parceria com o Ministério Público para apurar contratos da área da saúde. Determinei ao secretário de Saúde, Jean Gorenchai, pente fino para apurar contratos com organizações sociais. Não vamos tolerar que o Estado seja vítima de inescrupulosos, então, governador João Dória fazendo essa missão, né, ao secretário Jean Gorenchai para justamente explicar, verificar se realmente nenhum contrato do Estado está contaminado como de outras unidades de saúde que nós vimos nessa operação. É questão o quê? De continuar de olho bem aberto, porque movimentações como essa são não só importantíssimas aí para combater o crime organizado, como são fundamentais para colocar uma sensação de insegurança e quem age de maneira irregular e acha que está tudo bem.
acha que nunca vai ser descoberto, né? Se a gente for pegar histórias aí envolvendo desvios de dinheiro público, da saúde, meu amigo, a gente está danado, viu? Isso acaba fazendo o seguinte, dinheiro para o atendimento realmente tem, se ele fosse empregado de maneira correta, se não tivesse bandido no meio metendo a mão no bolso de quem precisa, se não tivesse bandido querendo pensar somente no próprio umbigo e não estando nem aí para a qualidade do serviço.